A gente estava comentando agora há pouco, né, Sérgio? Impressionante como sempre que tem um feriado aqui acontece um movimento mais importante lá fora, né? Verdade, né? Teve a questão da Eletrobras aí no final de semana e as ADRs já estão caindo feio lá fora. Desmanchando de forma violenta realmente, né? A gente viu que a semana inteira passada o setor elétrico estava bastante pesado e agora realmente sai essa situação aí e a gente tem as ADRs realmente recuando fortemente lá fora. Ao mesmo tempo, a gente tem observado, Sérgio, que essa semana vai começar os balanços de algumas empresas muito importantes. Nós vamos ter uma série de balanços em cima de Apple, Netflix, empresas muito fortes no mercado americano e que podem puxar o mercado americano para cima. Mas eu queria comentar contigo uma coisa que achei muito estranho nessa primeira semana de janeiro desse ano, não sei se tu percebeste. A gente teve taxa de juros subindo, dólar subindo e bolsa subindo, tudo ao mesmo tempo. É raro a gente ver isso, né, Sérgio? Assim, o que está pegando muito agora no mercado de juros e no mercado de câmbio é a questão fiscal, né? A gente já partia de uma situação fiscal grave, o déficit primário no ano passado foi muito elevado, deve fechar na casa de 11% do PIB. Com isso, a relação dívida bruta PIB saiu 76% no final de 2019 para quase 90% no final do ano passado, e o ponto é que esse quadro fiscal tende a continuar grave, né? E agora tem toda essa conversa com relação à volta do auxílio emergencial, que é necessário, que você não pode jogar dezenas de milhões ao relento, mas o problema é que não foram definidas medidas compensatórias, né? Perfeito. E aí você tem agora o risco da meta fiscal não ser cumprida, do teto, que é a única âncora fiscal que sobrou, ser rompido, e isso aumenta o prêmio de risco e, portanto, contribui para aumento da inflação da curva de juros, e também para a depreciação adicional do câmbio. Já a Bolsa, assim, ela acaba sendo, só fechando, né? Sim, claro. Ela acaba ficando um pouco mais imune a isso, mas ela, assim, se a situação fiscal de fato se deteriorar, vai ser difícil também escapar de um cenário de aversão a risco. Deixa eu agregar até, o Sérgio é um analista que acompanha muito de perto os movimentos do Banco Central, né? E a gente sempre comenta aqui para os nossos clientes e espectadores da Liberta que a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica da economia, ela tem muita importância e impacta os investimentos, porque impacta a Bolsa de Valores, enfim, tem reflexo sobre toda a economia. E nessa última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica, eles tiveram uma mudança que parece ser significativa de sinalizar ao mercado que, talvez Selic 2%, daqui a pouco a gente vai começar a elevar. E essa mudança principal se traduz no que eles chamaram de Forward Guidance, que é um artifício que o Bacen trouxe dos Estados Unidos, do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que era uma ferramenta que eles passaram a utilizar para sinalizar a condução da política monetária no longo prazo, para tentar dar previsibilidade ao mercado. Mas o Brasil, a gente sabe que é muito mais imprevisível, as questões fiscais que o Sérgio acabou de trazer, traz mais incerteza sobre isso. E aí o Banco Central, que tinha adotado esse Forward Guidance, que significa orientação prospectiva, na tradução exata, isso foi 5 reuniões atrás. Na última reunião eles já aposentaram esse Forward Guidance, e isso o mercado interpretou como o primeiro sinal de que, talvez Selic comece a aumentar já no meio deste ano. Como é que você entende essa questão da postura atual do Copom, Sérgio? Eu acho que começou a cair a ficha. Na verdade, já no Copom de dezembro, o Banco Central já havia elevado um pouco o tom. E nesse, o tom ficou ainda mais rock, como o pessoal diz, né? Ficou mais duro, né? Então, esse Forward Guidance, né, que o Banco Central traduziu como prescrição futura, foi uma tentativa do Banco Central achatar a curva de juros em agosto, quando ele encerrou o processo de queda da taxa Selic 2%, mas ele percebia da curva de juros muito inclinada. Então, o que o Banco Central dizia? Olha, eu não tenho intenção, no horizonte relevante da política monetária, de reduzir o grau de estímulo monetário. Isso não durou quase nada, né? Porque já agora, no Rio de Janeiro, essa prescrição futura foi removida. E houve alguns motivos para essa remoção. O primeiro é que as projeções de inflação do Banco Central estão quase cravadas em cima da meta. Então, a meta para esse ano é de 3,75, e a projeção do BC saiu de 3,4 para 3,6, e a do ano que vem, que já virou o foco principal da política monetária, continuou em 3,4, enquanto a meta é 3,5. O primeiro ponto é esse, quer dizer, a projeção está quase cravada na meta, e essa projeção do cenário básico já incorpora um processo de alta da taxa Selic. Então, se o Banco Central
tivesse um cenário de taxa Selic constante, as projeções já teriam acima da meta de inflação. Um outro ponto importante é que os núcleos de inflação nos últimos meses subiram bastante. Os núcleos de inflação são inflação subjacente, né? Você tira os itens mais voláteis. E se você analisar a média móvel trimestral, foi para casa de 6%, 7%. Então foi para cima do teto do intervalo de inflação. E, junto com isso, obviamente, você tem uma piora do risco fiscal, que o BC não mencionou, mas está implícito. Então, com isso, o Banco Central começa agora a preparar o mercado para o início da normalização monetária. Isso não é não é que o Banco Central vai fazer um choque de juros. É que 2% é uma taxa muito abaixo da neutra e chega um ponto que ela começa a gerar disfuncionalidades no mercado. Um exemplo disso é o que ela gerou no mercado de câmbio, né? Então, não foi só o fiscal ruim que depreciou o câmbio. A taxa de juros muito fora do lugar levou a uma maxi desvalorização de 30% do real no ano passado. Isso, por seu turno, gerou uma disparada nos preços do atacado e agora a gente começa a observar alguns repasses, né? Então, o cenário de inflação ficou bem mais preocupante. Vale lembrar que em agosto do ano passado, o mercado, pelo Focus, projetava IPCA para 2020 de 1,6%. A gente acabou fechando 4,52%. O Banco Central tinha 1,9%. Isso chamou atenção até, Sérgio, porque assim, o Banco Central, isso foi no relatório de inflação de setembro, prevendo que vai chegar em 2% ao fim do ano. 3 meses depois elevou para 4,5%, assim, deixa o mercado até um pouco... Será que eles sabem o que estão fazendo? Eu acho que é raro ou feio. Eu acho que boa parte dos analistas com o Banco Central, eles partiram da premissa que, como a economia estava fraca, você tem um hiato do produto, ou seja, um PIB crescendo muito abaixo do potencial, você tem uma folga, né, no mercado de trabalho, no nível de utilização da capacidade instalada. O que alguns analistas diziam? Olha, não vai ter repasse para os preços dessa depreciação cambial. Mas a desvalorização foi tão forte que é inevitável que custos sejam repassados, né? Então isso começou a acontecer no final do ano passado e continuou também agora no início desse ano. E qual é o risco disso? Né? Que, além dos repasses de custos, você pode ter um risco de inflação inercial. Quando a gente chegar em maio, a gente vai ter inflação acumulada em 12 meses rodando na casa de 6,5%, 7%. Então, a sensação de inflação vai ser muito alta. Então, você tem um risco de contaminação das expectativas, né? E de repasse para preços devido a essa sensação de inflação mais pesada. Então, um ponto importante é o seguinte, quer dizer, quando a taxa Selic chegou a 2%, o Banco Central tinha uma projeção de inflação muito baixa. Tinha gente que falava que a inflação podia ficar abaixo do piso da meta. Ao mesmo tempo, muita gente dizia que o PIB ia cair 8%, 9%, 10%. O que aconteceu? A gente fechou o ano com inflação acima da meta de 4%, fechou a 4,52%. Então, a inflação ficou acima da meta num ano de contração do PIB, é um resultado ruim. E o PIB se contraiu menos do que se esperava. Então, é uma taxa de juros muito atípica, esse 2%, por uma situação anormal. Então, o que você imagina agora é que o Banco Central vai começar a normalizar. A taxa de juros vai continuar muito estimulativa. Ninguém está dizendo que o Banco Central vai dar um choque de juros. Mas essa normalização faz sentido para que as expectativas sejam ancoradas, né? Porque o Banco Central lente agora pode significar uma taxa Selic terminal muito mais alta na frente, e a gente já conhece esse filme, e ao mesmo tempo isso também pode contribuir para aliviar as condições financeiras. Porque na medida que a taxa Selic seja normalizada, que o desequilíbrio do juro básico seja resolvido, isso também ajuda a resolver o desequilíbrio da taxa de câmbio e ajuda a declinar a curva de juros. Então, no final das contas, o Banco Central, ao começar a normalizar, ele não vai afetar negativamente a atividade, como alguns dizem, porque ele alivia as condições financeiras e evita uma deterioração das expectativas de inflação, até pelo canal de câmbio.